Nós temos aqui uma gravação exclusiva. Bom dia, Luiz Megali, para você, para toda a sua equipe. Nós temos aí uma gravação exclusiva, presta atenção. Solta aí, ó. Instantes a gente vai soltar. Instantes. Também estão querendo aqui, que lá não funciona, agora? Vai funcionar aqui? Pô, pode ser agora? Vamos lá? Olha aí, solta aí. É de trabalhador escravo. É de trabalhador escravo. Escravo. Não vou. Que esculhambação. Vai fazer seu antidoping. Agora é o seguinte, essa foi a marca das discussões ontem no Senado Nacional, enquanto se abria o processo final de julgamento da presidente Dilma Rousseff para o impeachment. Muita gente pode estar escandalizado, muita gente pode estar achando que é um absurdo que a coisa seja conduzida dessa maneira, mas eu pergunto a você, querido ouvinte, se você em algum momento esperava ou espera outra coisa do nível de discussões dentro do Congresso brasileiro. Quantas vezes episódios como esses, e até mais explícitos nas trocas de ofensas, nós testemunhamos? Quantas vezes em discussões de toda a natureza, suas excelências deputados e senadores nos presentearam com esse tipo de comportamento ou de conteúdo, porque mais do que o comportamento, o que chama a atenção é o conteúdo. Poderiam estar gritando, poderiam estar até se agredindo verbalmente, mas a partir de coisas como, por exemplo, seu radical, seu fundamentalista, seu comunista, seu direitista, seu nazista, que seriam, ainda que agressivas, discussões de natureza ideológica, de posições políticas, etc. e tal. Mas para onde vai a ofensa quando eles se ofendem por lá? Assassino, ladrão, corrupto, drogado, senhor de escravos, pilhando aposentadoria assaltante de aposentado. Então, o que chama a atenção é que o arsenal de suspeitas que recaem sobre os parlamentares, segundo eles próprios, lançam mão de uma quantidade tão impressionante de artigos do Código Penal, que a pergunta que eles têm que fazer a si próprios é se é possível que a representação parlamentar de um país que se pretenda sério pode ter tanta gente enquadrada nesses artigos, ou suspeitas de enquadramento nesses artigos. Trata-se de perguntar ao senador Renan Calheiros se o senador Lindbergh Faria faz uso de drogas dentro e fora do Congresso Nacional. Vai fazer seu antidoping, cheirador, etc. e tal. Cabe perguntar ao senador Renan Calheiros se o marido da senadora Gleisi Hoffmann assaltou pensionistas, roubou a pensão de pensionistas. Cabe perguntar ao senador Lindbergh Faria se o senador Ronaldo Caiado tem trabalhadores escravos ou protege empresários ou fazendeiros que mantenham trabalhadores em condições análogas à da escravidão. Cabe perguntar à senadora Gleisi Hoffmann se o senador Renan Calheiros é corrupto associado ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. E eu aqui, com a minha modesta calvície, tenho a ligeira impressão de que todos são. Todos fornecem, segundo o entendimento de seus antagonistas, elementos bastante substantivos para justificarem esses ataques. Se não o justificam, pelo menos quando a gente acessa os jornais, as especulações sobre a conduta de cada um deles, está lá tomado de referências a episódios que tangenciam ou até apontam de maneira muito objetiva estes fatos incriminadores. O que a ex-ministra e senadora Gleisi Hoffmann estava questionando ontem no seu discurso era perfeitamente passível de uma parte normal. Embora a sua
oratória fosse de uma crítica contundente ao Senado e aos senadores, questionando a falta de moral daquela casa para julgar a presidente Dilma Rousseff, dava tranquilamente para ouvir o que ela estava falando, esperar que ela terminasse, ocupar o microfone na vez concedida pelo presidente da sessão e dizer que a senadora Gleisi Hoffmann é que não tinha moral para tal acusação, para tal ofensa, uma vez que seu marido esteve preso há poucos dias, acusado, e aliás está indiciado agora por envolvimento numa quadrilha, por liderar até uma quadrilha que pilhava aposentadorias, enfim, recursos destinados a aposentadorias e tudo mais. Caberia ao senador Ronaldo Caiado, eventualmente, ou à parte para dirigir críticas ou até ofensas contundentes aos demais que quisesse, sem necessariamente se partir para esse patamar de pugilato, de baixaria tão explícita que nós presenciamos ontem. Por que eu estou me dedicando a essa história? Primeiro porque ela é absolutamente caricata, é gaiata, a gente olha para isso e tem apenas o retrato do que é a classe política brasileira, e não é a primeira vez, volto a insistir. Segundo, porque esse fato que está agora ocupando o meu comentário aqui, como está em todas as manchetes e ontem predominou nos telejornais e aqui no noticiário da Band News FM, passa, mais uma vez, a percepção de que diz respeito, de que este conjunto de episódios diz respeito ao nosso interesse real. Nosso interesse real não está sendo tratado ali. Como, Boechat? Ontem me questionaram os colegas aqui da TV Bandeirantes quando eu disse que talvez não devêssemos dar tanta solenidade, tanto espaço a esse blá blá blá. Por que não? Porque o fato político que ali está em discussão, que é a substituição de uma presidente eleita por um presidente, por um vice que não foi diretamente votado, mas que ascende ao comando do país em função de um processo de impeachment, esse é um jogo que está jogado. Estão nos empurrando goela abaixo os detalhes, pormenores e baixarias deste processo, como se ele estivesse de fato sendo um julgamento. Não é. O que ali parece estar sendo discutido já está decidido, todos sabemos disso. Então, oferecer à nação esse tipo de cenário, esse tipo de baixaria, é uma ofensa adicional, porque inútil, porque inócua. O julgamento de Dilma Rousseff, sem entrar no mérito, é um julgamento que já está decidido há meses, há muito tempo. O Congresso, o Planalto fala em 62, 61 votos e tal. Ninguém, em sã consciência, todo mundo fica com melindre ao dizer que ainda, quem sabe, pode haver uma alteração. Não vai haver alteração nenhuma, o impeachment está consumado. E serve de palco apenas para que esses malucos, esses desequilibrados, façam coisas como essa, expondo à nação ainda um desgaste maior na sua relação com a ideia de que a política possa ser uma atividade nobre, exercida por pessoas equilibradas, de objetivos maiores. É um cenário deplorável, desolador, com o qual nós somos confrontados dentro de nossas casas compulsoriamente, porque a imprensa, e eu inclusive, não damos alternativa a você como consumidor de notícias que de fato interessem. Se quiserem procurar nos mesmos jornais de hoje o Brasil Real, vejam o noticiário relativo à pesquisa do Ibope divulgada ontem, mostrando que a grande preocupação dos brasileiros, especialmente nas grandes capitais, não passa por discutir o impeachment, não passa por discutir o grau de honestidade de Temer e de Dilma, que na consciência popular é o mesmo, não passa por discutir diferenças entre as quadrilhas partidárias, ora no poder, ora alijado dele, ora na oposição, ora na situação. A sensação do brasileiro, a convicção do brasileiro, a convicção de todos nós que sustentamos essa canalhada toda de todas as legendas, é de que isso aí é um circo que consome o nosso tempo, nosso dinheiro, nossas expectativas, nossas esperanças, para não nos dar nada. É um jogo deles e entre eles.
E isso é uma novela que a cada momento nos oferecem os gestores da vida pública no Brasil. Neste momento foi no Senado Nacional. Anteontem era no Supremo e na Procuradoria-Geral da República. E se nós formos andar para trás, vamos encontrar em outras instâncias, em outros momentos. A classe dirigente brasileira é isso. E as acusações que trocam, e que é a mais grave, todas são muito bem fundamentadas de lado a lado. Essa é que é a grande tragédia. É que a gente sabe, no fundo, que todos têm razão quando se xingam. Todos têm razão quando se xingam. Abre aqui um parêntese para dizer o seguinte. Quando é que você, ô Caiado, e você, ô Lindbergh, vão sair de fato na porrada? Porque esse negócio de ficar enchendo o saco, enfim, me segura que eu vou bater... Sai logo no pau, cara, vocês dois aí, que aí pelo menos a gente vai ter quem sabe um candidato para 2018 num taekwondo aí desses, entendeu? São os valentões agarrados, é um negócio impressionante. Como é que o cara pode estar a meio metro de você, falar o que um fala do outro e ninguém dá uma porrada em ninguém? Vão dizer que estão mantendo o decoro? Para com isso. Tá aqui, olha, o Ibope. Mais de 50% da população das grandes capitais brasileiras diz que o principal problema que aflige a população está na saúde pública. Há quanto tempo essa gente está discutindo a pauta que lhes interessa e a pauta que interessa a população fica em segundo plano, em terceiro plano no noticiário e nas preocupações de nossos congressistas? É uma brincadeira. Põe mais uma vez o nosso funkzinho aí, só para... É de trabalhador escravo! É de trabalhador escravo! Escravo! Vai fazer antidoping! Vai fazer antidoping! Não vou fazer antidoping!